Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Esse conselho básico aqui de Salomão, Provérbios 8, verso 13. Odiar o mal. Odiar o mal. Se tem alguma coisa que eu tenho que odiar, é o mal. Odeio o orgulho, a arrogância. Não quero isso para mim. Não quero o mau comportamento e o falar perverso. Falar perverso não é só mentir sobre a pessoa, mas é um linguajar chulo também. Há pessoas que de 10 palavras, 11 são palavras feias, palavrões, palavrotes. Aí. Não conseguem, isso está atrelado ao comportamento pessoal, atrelado à imagem das coisas. E os palavrões têm um sentido, né? Eles querem ofender alguma coisa. Eles ofendem a mãe, ofendem você. De alguma forma, eles são ofensivos. E a gente acaba falando isso assim, sem, como dizia minha avó, comendo arroz e feijão, né? Tá comendo arroz e feijão lá, tá aí falando. Aqui diz assim, o falar perverso, a vida chula, o orgulho, a arrogância, o mau comportamento. Eu preciso odiar o mal. E sabe só quando eu vou odiar o mal? Quando Deus estiver em primeiro lugar na minha vida. Aí eu estarei odiando o mal. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E é um imenso prazer a gente começar estudando esse capítulo, o último hoje, de Juízes. E amanhã vamos começar com Ruth, lindo livro, 4 capítulos maravilhosos. E a gente vai aprender muitas lições nesses 4 capítulos. Aí vamos para o primeiro livro de Samuel, que é a história, saída dos juízes até o primeiro rei, a morte do primeiro rei. O rei foi Saul, histórias bonitas ali. A gente encontra Davi e Golias. Aí esse é um livro muito interessante. Mas agradecendo a você que está conosco aí pelo Spotify, pelo Deezer, pelo NT Play, está com a gente também pelo YouTube. Nós temos nosso canal lá com mais de 400 mil pessoas e isso é um número expressivo, nós somos felizes com isso. Queremos chegar a 1 milhão, 2, 3, 4, 5, mais gente estudando a Palavra de Deus. Você acorda, arruma a cama, estuda a Bíblia e sai para ser Jesus para as pessoas. Não esqueça disso. E aí tem um lanchinho no meio de tudo isso, né? Um de jejum reforçado aí. Mas a gente tem que ser Jesus para as pessoas. E a forma de estudar a Bíblia todos os dias nos ajuda a isso. A gente vai, um capítulo de cada vez. Fique com a gente, tem muita gente fazendo isso, tá? Lá no YouTube você pode se inscrever, tá aqui, Reavivados por Sua Palavra NT, e compartilhar o programa também. Nós agradecemos aos Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança têm nos apoiado muito para mantermos a nossa rede Novo Tempo, pregando o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E graças aos Anjos da Esperança, se você quiser se tornar um anjo, tem um número aqui que vai aparecer até durante o programa, está aqui para você poder ligar e tirar suas dúvidas. Por causa dos Anjos da Esperança, nós podemos oferecer para você gratuitamente essa revista e outras mais. Estudos bíblicos, né? Aqui são 8 vidas marcadas pela fé. 8 mulheres marcadas pela fé. A revista vai falar o seu coração e não é só para mulheres, não. É para todo mundo, tá bom? Outro número telefônico para você entrar em contato e pedir a sua revista gratuitamente, graças aos Anjos da Esperança. Se você quiser já adiantar um pouco, a revista demora alguns dias, vai pelo correio, você pode também fazer um outro curso, Vida Espiritual, esse por WhatsApp, rápido. Você escreve Vida Espiritual ou quero fazer o curso, já começam as mensagens a serem enviadas, você responde, tem a devolutiva e assim vai. É gostosíssimo, vale a pena, tá bom? Tudo isso a gente faz para que o reino de Deus possa ser expandido nesse mundo, preparando-nos para a volta de Jesus. Vamos para um rápido intervalo e o último capítulo. Eles estão tentando dar uma ajeitada no que aconteceu. Vamos ver o capítulo e o que ele fala depois do intervalo.
Muito bem, chegamos ao último capítulo deste livro, Juízes. Muita coisa interessante para a gente aprender, né? Para colocar em prática na vida. Vimos como somos semelhantes a esse povo de Israel. O problema do homem não é uma nacionalidade, né? O problema do homem não é uma cor, não é o seu gênero, mas é estar em sintonia com Deus. Esse é o grande problema do ser humano. E nós vimos que esse afastamento de Deus trouxe tantos transtornos para este povo. E vamos ver mais disso agora, quando entrarmos em Reis, Samuel, Reis. Vamos ver histórias de pessoas que tinham tudo para dar certo, mas se acharam deuses, se afastaram de Deus. Quando você se afasta de Deus, você é o Deus da sua vida. Olha que troca impressionante, né? Do trono, quem senta no trono sou eu e ponto. Ninguém vai sentar no meu trono. Deus tem que sentar nesse trono, Ele tem que ocupar todo o espaço, porque é assim que Ele vai fazer de você uma pessoa melhor. Ele vai fazer de você alguém redimido e salvo, se você quiser. Mas vamos lá, capítulo 21. Bom, toda essa confusão que esse levita arrumou também, não trata bem a esposa, ela volta para a casa dela, ele sente falta dela, vai lá falar ao coração e fica lá com a hospitalidade dos belemitas, né, de Belém. Aí depois ele sai de lá, depois de alguns dias, e passa por Jerusalém e vai até Gibeá. E ali ele recebe a simpatia de um homem, de um único homem que nem era benjamita. Então aquela cidade tinha algum problema. E quando eles recebem essa hospitalidade do mesmo, a vizinhança vem, homens de Belial, diz a Bíblia, vem para pedir aquele homem, para que eles pudessem abusar daquele homem. Incrível, né? Foi-lhes oferecido às mulheres da casa. Eles não aceitaram. E finalmente eles forçaram, a palavra aqui, forçou. Essa é a melhor palavra. Forçaram a concubina a ir. O levita consegue dormir a noite inteira, sabendo que a mulher está sendo estuprada lá fora. Isso é muito sério. E de manhã, quando acordou, olha só, quando acordou, encontrou à porta com os braços esticados, pedindo ajuda, morta, ajuda dele. Falou até com ela, estava morta, levou, cortou em pedaços, distribuiu para as tribos e veio essa confusão danada da tribo de Benjamim. Eles arrasaram com a tribo de Benjamim. Todo um contexto, 600 homens só sobraram. A cidade foi queimada, foi horrível. E agora veio uma preocupação. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher dos benjamitas. Nenhum de nós. Então eles mantiveram esse juramento. Havia 600 homens que estavam lá na penha, que estavam lá protegidos pelas rochas. E eles não foram atrás desses homens. Eles eram os únicos de Benjamim que sobraram. Disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto, verso 3 em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Acabamos com a tribo. E não é justo isso? Aí o povo se levantou, edificou lá altares, etc. e tal. E quem não fez esse juramento para a gente poder arrumar mulheres daí para se casarem com os 600 benjamitas? Então o verso 6 diz assim: os filhos de Israel tiveram compaixão do irmão Benjamim e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Os benjamitas também não pediram perdão de nada que tinham feito. Isso poderia ser solucionado. Percebe que dos dois lados sempre tem, né? Um pastor pregando disse assim: a folha, por mais fina que seja, tem dois lados. Ouvir só uma história e achar que a verdade toda está nessa história pode ser um grande equívoco. É importante ouvir os dois lados, não é? Ouvir é uma ação de prestigiar o outro, de
dar relevância para o outro, de valorizar a outra pessoa, ouvir. Diz que Abraham Lincoln gostava de ouvir as crianças dando sugestões para a sua presidência. E ele tirava o chapéu quando encontrava uma criança, e lhe perguntaram por quê, ele disse, mas ele pode ser o futuro presidente dos Estados Unidos. Ouvir é importante. Líderes que não ouvem têm a tendência de errar muito mais do que líderes que ouvem. Está tudo bem, o povo está gostando. Sério? Você já perguntou para o povo se está gostando ou não? Em épocas eleitorais tem sempre muitas pesquisas, né? Quem o povo está gostando. Essas pesquisas têm margem de erro, essas pesquisas podem, não, pela maneira que são feitas, dar outro resultado do oficial mesmo. Mas é bom saber o que os outros estão pensando. Eu recentemente, uns anos atrás, fiz uma pesquisa com a minha igreja. Queria saber como é que eu estava indo como pastor. E várias pessoas responderam, acho que uns 40% da igreja respondeu. Isso para mim tem um valor tremendo. E me deram sugestões ali, ótimas sugestões. E eu não percebia que estava cometendo alguns erros que poderiam ser mudados, sem problema. Então é bom a gente ouvir. No seu casamento, faça uma avaliação, ouça. Benjamim não quis ouvir, não é o texto que aparece ali. Benjamim não quis ouvir, estava nem aí. Podiam ter pedido desculpa, não havia nada. Podiam ter entregado, né, ou entregue aí os homens de Belial, como são chamados, que fizeram essa barbárie. Não foram 500, 600 homens, não sei, foram um número reduzido, mas que abusaram de uma mulher que deveria ser respeitada, mesmo sendo concubina. Não há sexo frágil, não é? O respeito deve ser mútuo. Homens e mulheres devem se respeitar profundamente, profundamente. Esses lugares em que o machismo é mais exacerbado, né? É uma coisa horrível. A mulher é vista como um objeto. E aqui talvez ela tenha sido um objeto de troca. Não façam com ela, não façam comigo. Quase morri, ele disse aqui no capítulo, quase me mataram. Mas mataram a ela. Então não deixasse ela sair. Tudo, percebe? Tudo é uma questão de escolha, né? Então uma tribo foi eliminada, o que nós vamos fazer? Qual foi a tribo que não esteve conosco? Foi uma tribo de Manassés, ou foi a tribo de Manassés, a cidade de Jabes de Gileade, não é? Que não fizeram esse juramento. Então vamos lá, vamos pegar essa cidade. Tiveram uma guerra com a cidade, mais irmãos brigando com irmãos, uma coisa leva a outra. E conseguiram 400 mulheres virgens, mataram todas as outras. E ficaram com 400 mulheres virgens. Um erro vai levando ao outro. Essas 400 mulheres virgens foram levadas para aqueles 600 homens, mas não deram conta. Faltava ainda. Então, o que nós vamos fazer? Não é? O que nós vamos fazer para resolver esse problema que nós criamos eliminando praticamente uma tribo? Então eles tiveram uma ideia maravilhosa. Disse, todo ano as mulheres saem em rodas, dançando e cantando, lá em Siló. Eles vão celebrando lá. Sabe o que vocês fazem? 200 homens aí, ou mais ou menos. Vocês ficam escondidos e sequestrem as jovens quando elas saírem. Que plano maluco, né? Sequestrem essas meninas. E quando os pais vierem reclamar para a gente, nós vamos dizer, gente, é para Benjamim. Eles não têm mulheres. E nós destruímos aquela tribo praticamente. E nós estamos, então, repondo. É objeto, né? Repondo. Então eles fizeram assim. E foram e voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas, os benjamitas. Também os filhos de Israel foram embora, cada um para a sua tribo e tal. Mas o verso 23, ele reforça algo que nós já vimos aqui. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto ou mais correto. Não havia nem rei, nem juízes, dos capítulos
17 a 21, se você está me acompanhando desde o 17, do capítulo 17 até o 21, é uma época antes dos Juízes. Está terminando o livro, mas é uma época antes. E o triste é esse, cada um fazia o que achava mais reto. A Bíblia diz que o coração do homem é mau. Nós vamos sempre escolher um caminho pior. Sempre vamos escolher. Se não tivermos uma fonte para nos dar orientação, para nos dirigir, se não tivermos uma fonte que é Deus, nós vamos tomar decisões erradas. Por mais sensatos que possamos ser, sem Deus é muito mais fácil tomar uma decisão errada. Você entende isso? Então viver com Deus é muito melhor. Eles se acabaram, tentaram remediar a situação, matando outros para resolver o problema dos benjamitas que eles tinham criado. E depois, no fim, ainda mandaram esses benjamitas sequestrar as meninas, as moças. Você imagina só. Onde é que estava o povo de Israel, né? É onde nós estamos. Avalie a vida do nosso mundo, a sua vida, a vida da sua família. E veja se não é bem parecido. Basta nos afastarmos de Deus. Meu convite para você hoje é que você fique com Deus. E não faça o que lhe pareça ser reto. Faça o que a Bíblia diz que é o correto. Como o verso que nós lemos aqui. Volto aqui lá no início, Provérbios 8, 13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. Nunca erro. Eu sei tudo. Deixa comigo. Você não sabe nada. Eu conheci uma pessoa que, pouco tempo de amizade tive com ela, ela usava muito uma frase assim, não, peraí, eu vou te explicar, você não entendeu. Tudo a gente não tinha entendido. As pessoas a gente vai deixando-as mais distantes, né? Da nossa vida, do nosso relacionamento. Você não sabe nada, arrogância, orgulho. O mau comportamento eu também quero odiar. E quero odiar o falar perversamente. Estando nas mãos de Deus, tudo isso pode acontecer na minha vida. E eu convido você para entregar seu coraçãozinho ao Pai Celeste. Você está afastado do Senhor, afastada do Senhor. Está ouvindo o programa pela primeira vez, talvez, ou já tem ouvido e quer fazer uma reconsagração. Vamos orar nesse momento. O importante é deixar o coração nas mãos dele. Ele sabe o que fazer por nós. Quer caminhar juntamente conosco. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te pedir que abençoes essas pessoas que oram conosco nesse momento. Todas têm suas lutas, suas dificuldades, mas pedimos para que elas possam entender qual é a tua vontade para a vida, entender as mazelas deste mundo, o contexto em que nós estamos vivendo, entender que o Senhor nunca cria o mal, o Senhor sempre nos dá uma saída, porque o Senhor está segurando os ventos da terra, conforme diz a palavra, o mal da terra. E nós queremos estar nas tuas mãos, gratos te somos pelas decisões que as pessoas tomaram hoje, nesse momento que estão vendo o vídeo também. Nós queremos andar com Jesus e sermos Jesus para as pessoas, em nome dele. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã um livro novo. Ruth, conte para os amigos e assista conosco. Um grande abraço. Uma pergunta. Você tem um cachorro de estimação? Eu já tive e foi uma experiência bem interessante. Eu me recordo que toda vez que saía para passear com ele, era necessário colocar a coleira para que ele não fosse para onde bem entendesse. Porém, ele odiava a coleira. Seu desejo era correr livremente por todos os lugares, sem que ninguém lhe impusesse limites. Certo dia, por um descuido meu, deixei com que ele fugisse da casa sem a coleira. Minha esposa ficou desesperada. Procuramos na vizinhança, mas não o encontramos. Simplesmente, ele desapareceu. Depois de 10 horas do ocorrido, uma pessoa o encontrou perto de uma praia a alguns metros das ondas perigosas. O interessante é que quando o encontramos, ele não fazia noção do perigo que correu estando longe dos donos e fora dos limites da coleira. Esta história me ensinou a necessidade dos limites na vida humana também. Eu sei que esta palavra não é popular em nossos dias. Muitos pais criam os filhos sem rédeas e não lhes ensinam que nem tudo o que queremos devemos fazer. Limites são necessários para nossa própria proteção.
O perigo de uma sociedade sem regras pode ser visto no último capítulo do livro de Juízes. Nesta seção encontramos o relato de que depois da guerra civil entre o povo de Israel, sobraram apenas 600 homens da tribo de Benjamim, a qual foi dizimada no conflito. No capítulo 21, os israelitas buscaram minimizar o mal que fizeram e iniciaram um projeto de conseguir mulheres para os homens que sobraram, para que assim a tribo de Benjamim não deixasse de existir. Porém, o que aconteceu foi uma sucessão de erros grotescos. Primeiro, eles destruíram a cidade e os habitantes de Jabes de Gileade, matando homens, mulheres e crianças, e deixaram apenas 400 mulheres virgens para se tornarem esposas dos benjamitas. Mas como a quantidade não era suficiente, os israelitas permitiram o sequestro de moças inocentes que estavam em uma celebração religiosa em Siló. Diante deste cenário de tal barbárie, o último verso do livro de Juízes é um lamento. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Sabe, o encerramento fúnebre do livro de Juízes tem o objetivo de preparar o leitor para a necessidade da monarquia, que seria instaurada nos próximos livros. Porém, para além disso, esta triste narrativa nos lembra que os limites são necessários para a nossa proteção e a proteção das pessoas que nos cercam. É por isso que o Deus da Bíblia nos oferece o seu amor, mas também a sua lei. Se Israel não tivesse tirado Deus do trono, o livro de Juízes nunca teria sido escrito.